A gente sabe que o Estado tem um poder gigantesco, né? Ele mexe com a vida de todo mundo. Mas quem é que controla esse poder todo? Como é que a gente garante que ele vai ser usado para o bem de todos e não para outra coisa? A resposta está num lugar só: o direito administrativo. E essa é a grande questão, não é mesmo? Pensa só, o governo pode construir, pode fiscalizar, multar, ele pode fazer tanta coisa. O que impede, então, que as pessoas no poder simplesmente façam o que der na telha? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar aqui. Olha só nosso caminho. Primeiro, a gente vai ver quem são os jogadores nesse tabuleiro do poder. Depois, vamos dar uma olhada no manual de instruções deles, mais 5 regras de ouro e como eles mesmos podem consertar os próprios erros. A gente vai ver até umas regras que não estão escritas. E claro, no final, a gente amarra tudo para entender por que isso faz tanta diferença no nosso dia a dia. Beleza, antes de entrar de cabeça nas regras, a gente precisa saber quem são as peças desse jogo. Vamos conhecer os 3 jogadores principais. E olha, são 3 nomes que muita gente confunde, acha que é tudo a mesma coisa, mas na prática a história é bem diferente. Para começar, temos o Estado. Pensa no Estado como se fosse o campo de futebol, a estrutura permanente. Ele é nossa sociedade organizada num território, sabe? No nosso caso, o Brasil, que é dividido em União, Estados, DF e municípios. O Estado não muda de 4 em 4 anos. Ele é a base de tudo, a fundação. Aí vem o governo. Se o Estado é o campo, o governo é o time que está jogando agora, o time da vez. É ele que define a estratégia, sabe? O governo é quem diz: olha, nos próximos anos a gente vai focar nisso, as nossas metas são essências. É um núcleo temporário, que comanda o jogo por um tempo. E para fechar o trio, temos a administração pública. Bom, ela é quem corre em campo. São os braços e as pernas que botam em prática o que o governo planejou. É toda aquela máquina, sabe? Os órgãos, as entidades, os servidores públicos, todo mundo que faz a coisa acontecer de verdade no dia a dia. Pronto, agora que a gente já sabe quem é quem nesse jogo, falta o quê? O livro de regras, o manual de instruções que diz o que cada um pode ou não pode fazer. E esse manual tem nome, é o Direito Administrativo. E olha só que definição legal do grande jurista Hélio Lopes Meireles. Ele diz que o direito administrativo é esse conjunto harmônico de princípios. Ou seja, não é só um monte de lei jogada. É um sistema, uma lógica, que organiza toda a máquina pública para que ela funcione do jeito certo, de forma justa, buscando sempre o melhor para o Estado, para a sociedade. Mas aí surge uma dúvida importante. Como um país garante que a sua própria administração siga as regras? No mundo, existem basicamente 2 jeitos de fazer isso. Tem o sistema francês, que cria um tipo de tribunal especial só para julgar o governo. E tem o sistema inglês, que foi o que o Brasil adotou. Nele, a justiça é uma só para todo mundo. E a parte mais importante disso é o seguinte: qualquer ato do governo, qualquer decisão de um órgão público pode ser levada para um juiz comum, o mesmo que julga uma briga de vizinhos ou uma questão de contrato. Isso muda tudo. Ok, dentro desse nosso manual de regras, tem 5 que são, assim, as regras de ouro. São 5 princípios que estão lá escritos na nossa Constituição e que funcionam como uma bússola, um norte, para qualquer pessoa que trabalhe no serviço público. E para ninguém nunca mais esquecer quais são essas regras, tem até um macete famoso, uma sigla que ajuda a memorizar. A sigla é LIMPE. Vamos ver o que cada uma dessas letras quer dizer. Então vamos lá. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Limpe, simples assim. Juntos, esses 5 formam a base de tudo, o código de conduta que todo mundo na administração pública tem que seguir, sem exceção. Vamos começar pela legalidade. E aqui tem uma diferença que é talvez uma das mais importantes de todo o direito. Pra gente, pro cidadão comum, a regra é: tudo que a lei não proíbe, a gente pode fazer, certo? Agora, pro agente público, a lógica é exatamente o contrário. Ele não pode fazer o que quer, ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza ele a fazer. Não tem essa de, eu acho que. Se não está na lei, ele não pode fazer. Depois vem a impessoalidade. A ideia aqui é que a ação do governo tem que ser para todo mundo igual, sem ficar beneficiando os amigos ou perseguindo os inimigos. A própria Constituição dá um exemplo perfeito disso. Ela proíbe que usem o dinheiro público para fazer propaganda pessoal. Sabe aquela placa de obra? Ela tem que mostrar que a obra é do governo e não do prefeito ou do governador que está no cargo. O benefício é público, não é pessoal. O próximo é a moralidade. E atenção, ser moral é mais do que ser apenas legal. Uma coisa pode até estar na lei.
mas ser completamente imoral. Esse princípio exige que o gestor público seja honesto, que atue de boa fé. O exemplo mais claro disso na prática é aquela decisão do Supremo que proibiu o nepotismo. Contratar parente, sabe? Por quê? Justamente para garantir que a moralidade e a impessoalidade não fiquem só no papel. E para fechar o nosso LMPE, faltam 2 letras. O P é de publicidade, que nada mais é do que a regra da transparência. Tudo que o governo faz tem que ser divulgado, tem que ser aberto, até para que tenha validade legal. E por último, o E de eficiência. Esse aqui é mais novo, mas é fundamental. Ele exige que o serviço público seja bom, rápido e que use bem o nosso dinheiro. Beleza, as regras estão aí. Mas e se a própria administração pisar na bola? E se ela cometer um erro? Pois é, ela tem um jeito de se corrigir por conta própria. É um mecanismo interno bem poderoso. Esse mecanismo tem um nome, autotutela. Pensa assim, é o poder, e mais do que isso, o dever, que a administração tem de olhar para o próprio umbigo e corrigir seus erros. Ela mesma pode anular algo que fez de errado, que foi ilegal, e também pode revogar algo que até era legal, mas que, sei lá, deixou de ser uma boa ideia, não é mais interessante para o público. E é super importante entender a diferença entre anular e revogar. Olha só, a anulação acontece quando tem algo ilegal. Aí o efeito é ex tunc, ou seja, retroage, é como se aquele ato nunca tivesse existido. Já a revogação é por conveniência, uma questão de oportunidade. O ato era legal, mas não serve mais. O efeito é ex nunc, só vale daqui para frente. E o pulo do gato é anular, tanto a administração quanto a justiça podem fazer. Agora, revogar, isso só a própria administração pode. Mas não para por aí. Além daquelas 5 regras de ouro do LIMP, que estão lá escritinhas na Constituição, existem outras, que a gente pode chamar de regras não ditas. São princípios que não estão lá com todas as letras, mas que são tão importantes quanto e que também guiam o trabalho do setor público. Por exemplo, a supremacia do interesse público, que é a ideia básica de que o bem de todo mundo vem antes do interesse de uma pessoa só. A razoabilidade e a proporcionalidade, que é para impedir que o governo tome decisões absurdas. A motivação, que obriga o gestor a explicar o porquê de cada decisão importante. E a segurança jurídica, que existe para dar estabilidade e previsibilidade para as coisas. Bom, depois de passar por todas essas regras, a gente pode finalmente voltar para aquela pergunta lá do começo. Por que, afinal, tudo isso importa tanto para a gente? Porque, no fim das contas, direito administrativo não é só um assunto de advogado ou de quem estuda para concurso. É uma ferramenta de cidadania. É a estrutura, o conjunto de regras que pega aquele poder gigantesco do Estado e o direciona para servir a todo mundo. É o que garante que o dinheiro público e as decisões importantes sejam usados para o bem da sociedade e não para o interesse de alguns poucos. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O livro de regras é bem claro, os princípios são ótimos e os mecanismos de controle estão aí. Mas, será que ter regras claras no papel é garantia de que na prática as coisas vão ser sempre justas? Essa é a grande questão, a tensão que alimenta todo o debate público e que faz o próprio direito evoluir, dia após dia.